Boa noite a todos e todas, sejam muito bem-vindos à 13ª live do Instituto Nacional de Assistência Farmacêutica e Farmaconomia. Meu nome é Victoria Libório, sou jornalista e assessora de comunicação para o INAF e estamos transmitindo ao vivo para o Brasil pelo Zoom e conectados pelo Facebook. Para aqueles que não possam nos acompanhar até o final, não se preocupem, esta live está sendo gravada e será disponibilizada em nossos canais de comunicação. Aliás, eu convido a todos e todas para acompanhar nossa programação de lives e edições anteriores em nosso site inaf.org.br. Antes de começarmos, alguns avisos. Nossos painelistas podem visualizar os comentários no chat e acompanhar as perguntas pelo botão de Q&A aqui embaixo pelo Zoom, e nós também estaremos monitorando algumas questões que surjam lá nos comentários pelo Facebook. Ao final, também teremos um espaço para responder essas perguntas, ou os painelistas podem escolher já responder essas questões durante suas falas. Bom, nesse encontro de hoje, nós iremos discutir as possibilidades de ganhos e de eficiência para o SUS, articulando o setor público e privado a partir das lições da pandemia de Covid-19, dando continuidade à discussão que começamos com Denisa Viana há 15 dias. Esta live contará com a participação de Ana Maria Malik, médica da Faculdade de Medicina da USP, mestre em Administração de Empresas, doutora em Medicina Preventiva pela Universidade de São Paulo e professora titular e pesquisadora da Faculdade da Fundação Getúlio Vargas. Aceitei, professora? Tudo certo. Então. E de Leandro Fonseca da Silva, diretor de Assuntos Governamentais e Sustentabilidade de Sistemas de Saúde da Novartis Brasil, ex-diretor-presidente da ANS até dezembro de 2019, economista, com mestrado em regulação pela London School of Economics and Political Science. Para moderar esta mesa, professor Lindeberg Assunção Costa, professor e pesquisador da Faculdade de Farmácia da Universidade Federal da Bahia e fundador do INAF, para quem passa a palavra. Boa noite, professor. Boa noite, Vitória. Boa noite a você que nos assiste agora. Boa noite a todas as pessoas que estão aqui no Zoom. Primeiro, agradecer a presença dos dois convidados nossos, a doutora Ana Maria Malik. Muito obrigado pelo aceito do convite, estar aqui debatendo um tema que é tão importante para todos nós. E a Leandro, que eu convidei ainda na ANS, e agora, a minha surpresa, está na Novartis. Queria um pouco que vocês falassem um pouquinho de vocês, que trabalho vocês realizam nas instituições, né? Leandro, no caso da ANS, e a doutora Ana Maria Malik falasse um pouquinho de vocês, o que vocês fazem no dia a dia e a importância assim, do que vocês estudam ou atuam no campo de atuação, evidentemente, de cada um nas instituições que vocês representam. A gente vai dividir aqui em 3 blocos. Esse primeiro bloco é mais uma introdução da carreira de vocês, do que vocês fazem, e o segundo é a gente entra no tema propriamente dito, e eu queria que vocês colocassem a visão que vocês têm de cada um de vocês com relação a esta pandemia e o que ela vai trazer de, digamos assim, de inovação. Será que o SUS sai mais fortalecido? Será que teremos ganhos de eficiência a partir desse sofrimento que a gente assistiu nos últimos meses? Então, gostaria de começar por a doutora Ana Maria Malik. Bom, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Eu também fiquei surpresa quando eu descobri qual era a nova inserção institucional do Leandro, mas como professora na Fundação Getúlio Vargas, eu sou coordenadora de um centro de estudos que é voltado para ensino e pesquisa na área de gestão em saúde, que foi nessas condições que eu conheci o Leandro na ANS. Na Fundação, a gente trabalha nos cursos regulares, aqui, quer dizer, na Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, e aí a gente tem alguns programas regulares. A gente tem um curso de especialização em Administração Hospitalar e de Sistemas de Saúde e um mestrado, que é um mestrado profissional em Gestão para a Competitividade, desculpa, e nesse mestrado existe uma série de linhas, uma delas é a de saúde. A gente tem nessa linha de saúde uma população extremamente diversa. A gente tem
setor público, setor privado, serviços e sistemas, médicos, farmacêuticos, administradores, advogados. Então, é uma oportunidade que a gente tem de discutir todos os temas da hora. E a gente tem oportunidade de discutir com gente de alto nível, porque é um mestrado profissional voltado para a população que está em atividade, e a ideia é não ter aulas expositivas. A gente até leva muitos convidados, mas uma das coisas que a gente faz é levar convidados para debaterem com os alunos. A gente entope os coitados dos alunos de literatura antes da aula, para eles poderem debater com os convidados, que certamente são as melhores pessoas para falar dos diferentes assuntos. E um dos assuntos que a gente mais discute justamente é esse relacionamento entre setor público e setor privado. É como melhorar o SUS, porque o SUS não é só a área pública. O SUS é todo o sistema de saúde do Brasil. Então, o SUS tem a ver com as vigilâncias, tem a ver com tomada de decisões e economia da saúde, e também tem a ver com assistência médica. E aí tem a parte, digamos, da assistência médica suplementar, que também faz parte do SUS, tanto que a ANS, que foi presidida pelo Leandro até outro dia, ela faz parte do Ministério da Saúde, né? Então, para nós, a gente pode dizer que o SUS ele é o grande sistema único brasileiro, e dentro dele existem todos os componentes da saúde pública, ou da saúde para todos os cidadãos, como diz o artigo 196 da Constituição. E aí, na assistência médica, tem o pessoal usuário do SUS e aqueles que fazem o que é classificado internacionalmente como um seguro voluntário. Quer dizer, aqui no Brasil não é obrigatório ter assistência suplementar. Então, ele é voluntário, ou ele é comprado pelo bolso das pessoas, ou ele é comprado pelas organizações nas quais as pessoas trabalham. Então, ele é voluntário e ele, hoje em dia, tem uma parte relativamente pequena da população, embora ele gaste bastante do orçamento. Então, o nosso trabalho no GV Saúde é justamente esse. A gente discute o que tem a ver com o setor saúde. A gente tem eventos na área de qualidade e segurança do paciente, sempre voltados para a gestão, e a gente faz pesquisas nisso, quer dizer, governança, qualidade, farmacoeconomia, e o que as pessoas tiverem interesse de discutir, é só nos procurar. Muito bem, muito obrigado. Eu acho importante ter essa apresentação, porque a gente traz muitos convidados aqui e as pessoas ficam... Algumas conhecem quando é do ramo, né, do campo público, e como vocês atuam nessa interface, eu acho importante uma apresentação por vocês mesmos. Leandro, fala um pouquinho do seu trabalho na ANS e o que você desempenhava lá, né? Qual era a sua função específica? Boa noite a todos. Primeiro, eu queria dizer que é uma honra estar aqui com dois professores, a professora Lindenberg e a professora Ana Maria Malik. Essa é uma profissão que eu admiro muito. Às vezes eu dou uma arriscada quando me convidam para dar uma aulinha ou outra, mas é uma profissão que eu admiro muito, então eu queria aqui registrar que eu estou muito honrado de estar aqui com dois professores. E ainda mais com o currículo aí da doutora Ana Maria, que realmente é impressionante. Minha trajetória profissional, eu comecei trabalhando no setor privado. Quando fiz 30 anos, bateu a crise dos 30, eu resolvi fazer outra coisa da vida. Fui trabalhar, então, no setor público. Comecei trabalhando no Ministério da Fazenda. Lá no Ministério da Fazenda, fui chamado para trabalhar na área de Economia da Saúde do Ministério da Fazenda. Fui coordenador geral do Ministério de Economia da Saúde do Ministério da Fazenda.
Então, tinha muita interação desde 2006, portanto, nessa área de saúde, interagindo muito com a ANS, com a Anvisa, com o Ministério da Saúde, nas discussões setoriais. Participei de CEMED, de CITEC na época, depois que veio o CONITEC, da Câmara de Saúde Suplementar. Então, já comecei a entrar nas discussões setoriais desde 2006. Por conta da minha interação com a ANS, fui convidado para ir para a agência em 2010, então fui para lá como diretor adjunto. Fiquei, então, na ANS de 2010 a dezembro de 2019. Em 2016, eu fui nomeado, então, diretor da agência, e em maio de 2017, eu assumi a presidência. Então, fiquei praticamente 32 meses respondendo pela presidência da ANS. Chegou em dezembro de 2019, terminou meu mandato, eu entrei de quarentena, né? Até meus amigos brincam que eu lancei a moda mundial da quarentena, né? Porque eu entrei em dezembro de 2019, depois o mundo todo entrou de quarentena em março, mas a minha quarentena, pelo final do mandato, terminou dia 22 de junho, né? Quando o professor Lindenberg me convidou para falar, eu falei, olha, ainda não tenho uma posição, mas pode ser que eu tenha. E, enfim, assumi há 2 dias atrás essa posição, então, na Novartis. Encerrei, então, meu ciclo no setor privado, no setor público, e estou começando um outro ciclo agora no setor privado. Mas, independente da cadeira, né, que eu sente, seja no setor público ou seja no setor privado, meu propósito de vida é sempre contribuir para a gente ter um sistema de saúde melhor, né? E com esse propósito que eu estou aqui para a gente discutir hoje à noite. Muito bem, muito obrigado. Doutora Ana Maria, o que a senhora acha que a pandemia vai deixar de bom para o Sistema Único de Saúde? A senhora é cética com relação ao futuro ou a senhora acha que essa pandemia vai mexer as bases do sistema político e o SUS finalmente vai decolar enquanto sistema do ponto de vista de financiamento e apoio político? Lindenberg, você fez muitas perguntas em uma só. Eu estava brincando com os meus alunos hoje à tarde, porque a gente passou uma semana muito intensa. Era um doutorado profissional, não voltado para a saúde, em que a gente discutiu justamente o tema, a disciplina se chama Debates Contemporâneos, nada mais contemporâneo do que Covid. Então, a gente discutiu uma série de assuntos, iam desde a questão da saúde, mas também compliance, também política, também a tecnologia de informações, a economia e que tais. Então, eu até hoje, na hora do almoço, estava tendo ataques ou até o meio da tarde eu estava tendo ataques de pessimismo, mas aí nós tivemos um convidado hoje à tarde, que é da área de varejo, e ele estava mostrando que se as pessoas têm criatividade e competência para fazer um bom planejamento estratégico, conseguem enxergar caminhos novos. Quer dizer, eles vão se reinventar. Eu queria, assim, uma coisa que eu aprendi é que certamente não se trata de uma gripezinha, essa pandemia, mas eu acho que eu vou trazer um dado de ontem, na verdade. Saiu uma pesquisa sobre a soroprevalência da infecção no município de São Paulo. E foi um trabalho financiado, executado pelo Fleury S.A., pelo IBOP e por uma instituição chamada Todos pela Saúde. E é claro que muita gente já sabia os dados que esse estudo mostrou, mas vendo em números, fica tudo mais claro. E não é uma coisa que tem que ser, portanto, lidada pelo setor da saúde só. O SUS é importante, é muito importante, porque é o SUS que acabou fazendo esse estudo, que é um estudo no limite epidemiológico. Mas o que ele mostrou? Então,
foram colhidas no município de São Paulo quase 1.200 amostras de sangue em 115 setores censitários e 12 residências por setor. Eles foram claramente divididos entre as regiões mais pobres de São Paulo e as regiões mais ricas de São Paulo. Não é surpresa que os mais ricos estavam menos infectados do que os mais pobres, mas não precisava ser com esses números. Então, entre os mais ricos, a soroprevalência era de 6,5%, entre os mais pobres, 16%. Pior, a semelhança em relação a sexo e idade era notória. O que não era semelhante era quando se discutia a questão de raça, ou cor, e escolaridade. Então, as pessoas com ensino superior tinham 5,1% de soroprevalência e as pessoas que tinham abaixo do ensino fundamental tinham 23% de soroprevalência. Os pretos tinham 19,7%, os pardos 14% e os brancos 7,8%. Quer dizer, fica óbvio que nós não estamos discutindo uma questão de saúde, nós estamos discutindo uma questão do Brasil, que é a disparidade, que é a falta de acesso não só à saúde ou a serviços de saúde, mas é a falta de acesso a trabalho, a renda, a uma série de coisas que está definida como saúde no âmbito da nossa Constituição, inclusive. Então, fica patente que, por exemplo, é claro que os mais ricos conseguem ter só 6,5% de soroprevalência. Por quê? Porque eles conseguem ficar isolados. E se eles têm que sair de casa, eles saem de casa mais protegidos. Eles podem, a rigor, ficar sem trabalhar. A parte mais pobre da população não mora em condições que permitam isolamento de fato, tem que trabalhar, porque senão a família vai passar fome. Então, o serviço de saúde é só uma pequena ponte disso. E aí a gente entra num outro assunto que aí sim tem o componente saúde e o componente não saúde, é o componente do SUS. O componente do SUS tem a ver com a governança do SUS. A governança do SUS ela é interessante, porque ela é também pela lei 8080, existem 3 níveis de governo e cada um deles é independente em cada nível. Quer dizer, o ministro não manda no secretário estadual, o secretário estadual não manda no secretário municipal. Então, no limite, a gente tem mais de 5.000 independências. E aí fica muito difícil quando a gente pensa num rumo único. Ficou patente, nesse caso da Covid, a questão, por exemplo, de como foi ruim não haver centralização das compras, por exemplo, de equipamentos ou de EPIs, em que diferentes estados e municípios compravam os seus e ainda tinha que garantir escolta para que as coisas chegassem íntegras aonde elas tinham que chegar. De vez em quando eram mal compradas, compradas errado, e além de tudo ainda tinha que tomar segurança para evitar confisco no meio do caminho. Então, isso não é uma questão só do SUS, mas certamente, se a gente não tivesse o SUS, a gente estaria pior. A gente teria menos informações do que tem, a gente teria menos conhecimento da realidade sanitária. Poderíamos ter feito mais? Certamente. Mas não estamos pior do que estamos porque nós temos o SUS. Muito bem. Depois a gente vai voltar, né, com uma pergunta instigante. Leandro, o que você acha que vai ficar dessa pandemia para o fortalecimento do SUS, né? Você acha que o setor privado teve uma participação integrada com o setor público? Bom, nessa crise, acho que ficou de fato patente aí para a sociedade a importância de termos o SUS, né?
tem esse aspecto, né, da capilaridade do SUS, que a professora comentou, da relevância dele para o país, para as populações, inclusive, mais vulneráveis. Então, ficou muito claro para a sociedade, do meu ponto de vista, a importância do SUS. Tem um outro lado, que eu acho que é interessante para a gente debater aqui também, que é em situações, em determinados casos, né, em que o sistema ficou muito pressionado, o próprio sistema buscou também um apoio na iniciativa privada, né? Falou-se muito sobre um auxílio, né, do setor privado para aquele momento específico, né? Discussão sobre leitos, sobre fornecimento de medicamentos, enfim, todo esse debate que ocorreu. Isso eu acho que denota um aspecto que a gente, enquanto país, vai precisar trabalhar melhor, que é essa falta de integração mais fluida entre o setor público e o setor privado, né? Eu acho que se a gente procurar olhar, por exemplo, né, para a trajetória do paciente, e olhando a trajetória do paciente nesses pontos de contato entre público e privado, a gente pode trabalhar melhor as instituições e as soluções de saúde para a população brasileira. E aí cabe um papel de cada um, né, de cada instituição, né? Seja a indústria farmacêutica, seja a operadora de plano de saúde, seja laboratório, de que forma consegue, e governo, obviamente, de que forma conseguimos fazer desenhos e arranjos institucionais em que se aproveite melhor os recursos disponíveis, né? Não fique tão desigual assim, né, o tratamento, né, para quem tem dinheiro e quem não tem dinheiro, né, e consiga, de fato, utilizar melhor os recursos disponíveis e consiga ser mais efetivo, né, na entrega de soluções. Agora, tem um aspecto que me preocupa como efeito, que na verdade, um risco, né? Um risco de desmobilização em prol do SUS. Passada a pandemia, o Brasil vai enfrentar, aí já está enfrentando, né? Mas vai encarar aí uma recessão econômica que não vai ser trivial, né? As projeções estão apontando aí para queda de 9% do PIB. Desemprego nas alturas. Então, essa crise econômica ela vai estar associada também com uma menor receita tributária do governo, né? Então, ano que vem, e talvez até por um bom tempo, os governos, de uma forma geral, vão ter restrições fiscais, né? Vão ter muito pouco espaço de orçamento para gastar, né? Os estados já estavam numa situação muito difícil antes da pandemia, né? Durante a pandemia, a situação piorou, teve uma ajuda, né, do governo federal, mas, passada a crise, o governo vai ter que lidar como pagar a conta, né, do combate à pandemia. Algumas estimativas apontam que o governo vai gastar mais com o combate à pandemia do que ele pretendia economizar com a reforma da Previdência, e a reforma da Previdência tinha uma escala aí de 10 anos, né, para a economia que estava sendo projetada. Então, não foi trivial o esforço do governo, né? A dívida deve, em relação ao PIB, deve saltar mais de 20 pontos percentuais, então vai ter muito pouco espaço fiscal para os governos trabalharem. Então, me preocupa, diante desse espaço fiscal reduzido, eventualmente ter uma desmobilização desse ímpeto que a sociedade está tendo agora em prol do setor de saúde. Então, acho que é importante que a gente, né, que atua no setor de saúde, a gente que é militante, a gente não desmobilize, né? E, na verdade, junte esforços para que sejam feitos, de fato,
sejam alocados, de fato, recursos mais adequados para o tratamento da saúde e para o Sistema Único de Saúde. Muito bem. Doutora Ana Maria, a senhora acha que o grande problema do SUS, né, que muitos acusam de ineficiente por falta de gestão, ou é falta de dinheiro, né? E a falta de gestão que a senhora colocou muito bem, né? A saúde ser tratada como um bem maior, que não é só no setor saúde, mas nos determinantes da saúde, a moradia, a qualidade de vida. Um ataque ao SUS, porque olha o SUS muito serviço de assistência, né? E não olha no conjunto da obra que o SUS faz. Então, tem alguns que defendem que o SUS faz muito com muito pouco, muito no sentido de impacto, né? Impacto na saúde pública, e outros que dizem, né? Alguns que acusam o SUS de ser muito... Tem dinheiro, o que falta é gestão. A senhora concorda com essa... Isso é uma falsa questão. Mas eu vou até... Vocês me sugeriram, eu não me lembro se isso foi em público ou se foi antes de começar, dar uma olhadinha nas perguntas que foram colocadas no Q&A. E aí uma pessoa de nome Mauro Pakanovski fez duas perguntas, uma que tem a ver com a centralização do poder, como ela impactaria estados e municípios, e a outra pergunta é da mesma família, sobre a regionalização, digamos, da saúde. Então, eu acho que as duas coisas, quer dizer, a sua pergunta tem a ver com essas duas perguntas, então eu vou tentar fazer um raciocínio único. Primeiro, falta dinheiro? Sim. A gente está vivendo uma época com aquela emenda parlamentar que congela os gastos por 20 anos. Isso não vai dar certo. A população continua crescendo, as necessidades agora, quando terminar esse pavor da pandemia, que as pessoas começarem a voltar para o seu atendimento, para o seu controle de saúde, o seu controle de doenças de rotina, muita gente que terá deixado de controlar o seu diabetes, a sua pressão alta, etc., vai estar pior e isto acabará sendo mais caro. E nós já estamos vendo problemas de saúde mental se acumulando. Não precisa esperar acabar a pandemia para isso. Nós já estamos vendo problemas de depressão, ansiedade, dores e que tais. Então, vai precisar de mais dinheiro? Sim. E já precisa, porque embora o Brasil tenha um orçamento destinado à saúde próximo de 9% do seu PIB, o que não é tão diferente do que se vê na OCDE, nos países da OCDE, muito diferentemente do que acontece nos países da OCDE, no Brasil, mais de 50% desse recurso é privado. Quando eu falo privado, eu não estou dizendo que é para os seguros de saúde ou para os hospitais privados. Eu estou dizendo que a população também põe a mão no seu bolso para comprar medicamento, para comprar serviços que não estão cobertos, por exemplo, no seu plano de saúde e outras coisas. Então, falta dinheiro no Brasil e o que tem está sendo mal gasto. Está sendo mal gasto porque existe desperdício. Então, aí eu volto, não que precise ser centralizado nacionalmente. Num caso como o da pandemia, sim, seria bom que o Poder Central fizesse a distribuição, quer dizer, comprasse, porque aí ele faz lote econômico e compra melhor do que se cada um dos, não vou dizer dos 5.000 municípios, mas dos 26 estados e do Distrito Federal. Se um só comprar, com certeza consegue negociar preço melhor e faz uma distribuição mais equânime, olhando para as necessidades dos diferentes estados e municípios. Por outro lado, é claro que isso só para uma situação como a atual. Por quê? Porque as necessidades de saúde da Bahia não são as mesmas que as necessidades de saúde do Rio.
E quando eu falo Bahia, eu estou falando de mais de uma regiões, que tem cada uma a sua característica, e a mesma coisa eu falo se eu falar em São Paulo ou no Amazonas. Por exemplo, a gente tem estados que dentro deles existe uma certa homogeneidade e outros que precisariam ser mais quebrados. Quer dizer, já há estudos mostrando que você poderia trabalhar no âmbito do Brasil, não com 5.000 municípios, mas com 120, 130 regiões de saúde. O que é uma coisa mais centralizada do que os municípios, mas menos descentralizada do que os municípios também. Então, isso faria sentido. A gestão, a gente tem um problema, que eu também fiz um levantamento, e quando a gente pensa no SUS, isso acaba sendo uma coisa interessante. Por exemplo, desde o governo FHC, o tempo médio de permanência do ministro da Saúde no cargo é de 16 meses. O ministro Mandetta cravou 16 meses. O ministro Taishi ficou 1 mês, isso vai diminuir a média, mas eu ainda não tive tempo de refazer a conta. E agora nós estamos com o ministro interino, então não sei se vale como ministro. Se a gente olhar para os estados, o CONAS fez um levantamento recente, mostrando que desde o começo do ano passado já houve 20 trocas de secretário estadual de saúde. E isso significa que, por exemplo, Roraima trocou mais do que... Trocou uns 5, salvo engano. O Rio de Janeiro trocou 2. O Amazonas tinha trocado 1, mas anteontem o secretário, pediu demissão, o secretário Beltrame, então ele terá trocado 2 vezes. Então, a gente vê uma rotatividade muito grande entre os gestores no âmbito do SUS. E isso tem a ver com descontinuidade de política. A gente reclama, quem olha para a assistência, reclama da descontinuidade no cuidado, mas a gente tem descontinuidade de planejamento, porque o pessoal pensa a cada governo. Não é uma política de Estado, quando o SUS, na verdade, é sim uma política de Estado. E aí ainda tem a disposição que cada um desses gestores que troca rapidamente tem de conversar com o setor privado. Então, alguns são a favor, outros são contra. Se não existe previsibilidade ou se não existe algum tipo de segurança jurídica, não dá para fazer política de saúde. Não dá para fazer política pública. Não dá para fazer política de saúde. A gente viu 3 ministros da saúde desde que começou a pandemia aqui no Brasil. E os 3 indo para caminhos diferentes. Quer dizer, e olha que essa pandemia começou faz 4 meses. Deu 100 dias, pelo menos em São Paulo, 100 dias de quarentena anteontem. A senhora acha qual seria a solução, no caso, para ter uma melhor governança do sistema? O que os países da OECD, outros países que a gente tem um sistema parecido com o brasileiro, fizeram para não ter essa instabilidade política e, consequentemente, fora o detalhe assim, para ser secretário de saúde no Brasil não precisa ter nada, precisa só o prefeito assinar o decreto e colocar o cara lá. Não há um problema também de qualidade dos gestores, assim, da escolha, então, do critério de escolha? Claro, e não é, por exemplo, vamos pensar no Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde tem um corpo técnico estável, competente, mas se a diretriz que vem muda, não dá para você manter o trabalho caminhando. Então, existe o conceito do cargo de confiança. Eu acho que isso não é pecado. Agora, tem que ter uma burocracia estável e um planejamento
de Estado levado a sério, que não mude a cada período de governo, porque senão não tem como trabalhar. Não existe a noção de longo prazo. E sem a noção de longo prazo, qualquer investimento que é feito acaba sendo atrapalhado no meio do caminho e desviado antes que aconteça o que tem que acontecer para outra coisa. Então, a gente não tem continuidade, a gente não tem condição de avaliar, a gente não tem a possibilidade de ver os resultados. E, com muita frequência, as pessoas não lembram o que tinha sido previsto antes. Então, como o seu instituto, Lindenberg, ele tem a ver com farmacoeconomia, só para dar o exemplo de ATS, né? Quando a gente olha para a ATS, foi colocado bastante dinheiro para tentar fazer essa avaliação de tecnologia em saúde. Só que continua não tendo quadros suficientes para discutir esse assunto. E pior, se a gente olha para este assunto específico, então a gente tem um órgão que assessora o SUS, o Ministério da Saúde, que é a Conitec, que, portanto, faz estudos para ver o que será incorporado em conjunto com a Anvisa, e no âmbito da ANS, o critério é outro. O critério para incorporar tecnologias que podem ser procedimentos ou medicamentos no rol de procedimentos não tem nada a ver com as questões da Conitec. Quer dizer, o setor público na assistência e o setor privado na assistência são regidos por políticas diferentes. Por quê? Porque a gente não tem um órgão único, uma agência como existe, por exemplo, na Inglaterra, né, o NICE, no NHS, o National Institute for Clinical Excellence, que define o que vale e o que não vale. O que eles dizem que não vale, não é que não vale, você pode fazer, só que o SUS inglês não vai pagar. Aqui no Brasil, como a gente não tem esses critérios, a gente tem o pesadelo de boa parte dos gestores públicos e privados, chamado judicialização. Leandro não me deixa mentir sozinho. Leandro, o que o sistema privado, né, fez aí durante a pandemia? Porque houve uma grande ação do governo tentando, por exemplo, na questão da regulação dos leitos, de equacionar os leitos, tanto do setor público quanto do setor privado, para que atendesse às demandas dessa pandemia. Você acha que isso permanece pós-pandemia? E por que o setor privado que eu digo assim, o setor de saúde suplementar não tem uma atenção básica forte, já que, teoricamente, é muito melhor o doente não adoecer, né, se manter, ou piorar, melhor dizendo, se manter controlado com a doença dele crônica, do que ele estar sendo atendido em um hospital, indo para a UTI, gastando milhões. Você acha que a pandemia vai mexer um pouco nesse sentido, ou depois que acabar, volta tudo que era antes, o que a doutora Ana Maria colocou agora? Bom, olhando o setor privado como um todo, acho que é interessante segmentar esse olhar pelos elos da cadeia de valor de saúde. Olhando o elo que talvez foi o mais afetado por essa crise, o elo dos hospitais, eles sentiram a crise antes, durante e vão sentir depois, né? Antes, porque já houve uma diminuição muito forte da utilização dos hospitais, né? Procedimentos eletivos foram adiados e, enfim, a sociedade recebeu uma mensagem, né, muito constante, assim, não vá para o pronto-socorro, né, porque aquele ambiente pode ser um ambiente que você pode adquirir o coronavírus. Então, ficou muito impregnada uma mensagem de que
não é bom ir para o hospital nesse momento, né? E, portanto, houve uma diminuição muito grande de utilização dos serviços hospitalares, o preço dos insumos subiu, né? Então, muitos hospitais de pequeno porte com muita dificuldade financeira, né? Os hospitais maiores, né, as redes hospitalares, obviamente, se prepararam melhor, mas também sentiram o impacto, né? Então, essa onda aí do tsunami, obviamente, bate diferente dependendo de onde é que você está no mar, né? Mas bateu muito forte nesse segmento hospitalar, especialmente nesses hospitais de pequeno e médio porte, né? Olhando o outro elo da cadeia, né, laboratórios foi também bastante afetado pela crise, muitos exames, muitos diagnósticos deixaram de ser feitos, embora tenha havido uma corrida pelo teste, né, mas os outros tipos de exame diminuíram muito, né, a quantidade de exames que estavam sendo feitos. Então, muitas lojas de laboratórios foram fechadas, então houve um impacto também muito significativo nesse elo da cadeia de valor. E, de novo, né, a onda bate diferente dependendo da sua preparação para o impacto, né? Então, muitos laboratórios pequenos provavelmente vão ter muita dificuldade também econômica de sobreviver. Olhando o outro elo da cadeia, né, de operadora de plano de saúde, as operadoras, elas, num primeiro momento, elas tiveram até uma situação positiva, né? Por conta da redução de utilização dos serviços hospitalares, dos laboratórios, e da manutenção e até de um ligeiro aumento em março, né, da quantidade de beneficiários de plano de saúde, as operadoras conseguiram aí recursos, né, para enfrentar a crise, né? Diferentemente de outros países, né, especialmente Estados Unidos, nos Estados Unidos as operadoras de plano de saúde, seguradoras de plano de saúde, procuraram não quebrar a cadeia de valor, né? Tentaram, inclusive, algumas operadoras lá anunciaram antecipações para pagamento de hospitais, de prestadores, de uma forma geral, para não ter um impacto tão grande de quebradeira na cadeia de valor deles. Mas aqui no Brasil isso foi, eu só conheço um caso em BH de uma operadora que fez isso. Mas tirando esse caso, eu posso até estar cometendo aqui alguma injustiça, a maioria ficou, de fato, sentada no caixa, né? E aí, sentada no caixa para, enfim, esperar passar aí o efeito da pandemia. Mas é possível que muitas operadoras sintam também os efeitos a partir de um desemprego maior, né? Na projeção de desemprego que eu vi recentemente, tem projeção apontando para 20 milhões de desempregados. Então, isso certamente vai afetar a base de beneficiários de plano de saúde, que hoje está em 47 milhões, pode reduzir bastante. Na crise econômica anterior, de 2015 2016, reduziu 3 milhões de beneficiários, né? Nessa agora, que a gente vai enfrentar provavelmente uma queda do PIB de pelo menos 9%, é possível que caiam aí mais alguns milhões de beneficiários de plano de saúde da base, né? Então, muita operadora, dependendo de como é que está a sua carteira, vai sentir mais ou vai sentir menos. Se a operadora tem na sua carteira clientes de setores econômicos que já estão muito afetados pela crise, então, a operadora tem na carteira cliente da área de turismo, né, setor aéreo, etc., ela já está sentindo também o efeito da crise. Mas ela pode sentir mais ou menos, dependendo do impacto da economia na base de beneficiários. Então, de uma forma geral, é bem provável que haja uma reestruturação nesses diferentes elos, né, dessa cadeia de valor de saúde. No setor farmacêutico, houve aí diversas
iniciativas, né, de doações. A Novartis fez uma série de doações para o enfrentamento da crise. E o setor farmacêutico, ele também pode contribuir para esse debate de uma melhor eficiência do setor público, por exemplo, através de PDPs, né? Recentemente, a Novartis fez uma PDP para rituximab, vai fornecer 80% da necessidade do Ministério da Saúde numa PDP. Então, esse tipo de solução criativa, né, de tentar uma parceria com o setor privado, os governos eles vão precisar fazer, né? E vão precisar ser muito também incisivos na questão da governança, como a professora comentou. A governança do SUS, de fato, é bastante complexa. O Brasil tem quase 6 mil municípios, isso torna muito mais complexa a gestão do SUS. Tem problemas de qualificação na gestão, mas é algo que o setor público procura sempre trabalhar, né, em melhorar a sua qualificação dos seus quadros, né? Agora, a academia, e aí, já que eu estou falando com 2 professores, precisa também contribuir no desenho também de propostas de políticas públicas para que os governos consigam, de fato, pensar soluções mais integradoras, que, de fato, possam utilizar melhor os recursos do setor privado para a gente conseguir dar soluções mais eficientes. PDPs é um exemplo, mas existem outras possibilidades de parceria com o setor privado. Então, de uma forma geral, acho que o impacto para o setor privado foi muito significativo. Vai ter uma reestruturação, né, dos diversos elos aí da cadeia, né? Preocupa-me a questão do impacto fiscal, né? Vai ter uma pressão fiscal de um lado, uma demanda crescente por saúde, então é preciso pensar políticas públicas de uma forma menos ideológica, mais pragmática e, portanto, usando recursos da iniciativa privada, seja com PDP, seja com outro tipo de parceria que respeite também, né, contratos, obviamente, para que a gente tenha uma possibilidade de sair dessa crise sanitária e econômica de forma sustentável. Muito bem. Você, mudando um pouco do que a gente está comentando aqui, o que você achou dessa resolução, dessa lei, melhor dizendo, de acesso a medicamentos, né, já que aqui é um instituto de acesso para o tratamento do câncer, para os medicamentos orais? Né? E eu havia perguntado assim, por que os planos de saúde, a área de saúde suplementar não trabalha fortemente a promoção da saúde, né, no sentido de melhorar a saúde dos seus beneficiários e, consequentemente, reduzir a pressão sobre o sistema. Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, um tratamento de leucemia, né? Nenhum hospital privado tem um paciente com leucemia. São poucos os que querem. E quando querem, assim, o doente complica, pega uma infecção, ele termina no Hospital das Clínicas aqui. E há uma pressão seletiva por alguns doentes que terminam complicando. Então, queria que você comentasse um pouquinho sobre a lei que aprova os medicamentos orais para a oncologia e essa questão do sistema privado não trabalhar muito as questões de promoção da saúde, né? Já que o sistema é único, como a doutora colocou, mas você não vê isso muito na prática acontecendo. Vê sim, Lindbergh. Na verdade, a questão para as operadoras de plano de saúde acaba sendo o turnover, né? Como o turnover é de 25%, ou seja, a carteira muda a cada 4 anos, em média, especialmente por conta dos planos coletivos, né, migrarem de uma operadora para outra, há um certo desincentivo para o investimento em promoção à saúde e prevenção de doenças, né? Porque, na lógica da operadora, não valeria a pena
né, fazer investimento nesse sentido, porque agora o contrato está com ela, mas daqui a pouco vai para uma outra. Essa é uma lógica limitada, né, para escolher a melhor palavra, mas é uma lógica que prevalece no setor de saúde suplementar. Apenas pouquíssimas iniciativas nessa área de promoção à saúde e prevenção de doenças são feitas. Mas isso abre margem, nesse processo de reestruturação setorial, para novos entrantes, né, que consigam, de fato, atender melhor aí a demanda desse tipo de atenção, né? Mas você não acha que a regra do jogo de incentivo poderia facilitar? Porque os americanos lá trabalham com incentivo financeiro. Olha, se tu me dá tal resultado, eu financio. Né? O sistema americano está partindo, desde o Obamacare, para uma solução intermediária. Por que isso aqui no Brasil não ocorre? É o marco legal? Não sei se eu fui claro. Então, isso, assim, o regulador ele deu incentivos econômicos, né, para quem investisse em promoção à saúde e prevenção de doenças podia reduzir a necessidade de margem de solvência, por exemplo. Fez diversas iniciativas para indução disso, seja por meio de criar uma reputação, dando notas em programas ou destacando alguns programas. Mas o fato é que essas iniciativas são mais restritas mesmo. E aí é da cabeça do gestor brasileiro, né? Eu comentei aqui a diferença de como a seguradora americana lidou com a crise em relação aos seus prestadores, né? E como a operadora brasileira lidou durante a crise com os seus prestadores. É uma diferença de gestão, de visão estratégica, de como deve abordar, né, a assistência à saúde no setor privado. Em relação à sua segunda questão sobre a possibilidade de fornecimento de registro quase automático, né, de medicamentos, de incorporação quase automática, né, de medicamentos, se a lei for aprovada, né, eu acho que essa lei ela acaba jogando luz numa discussão que de fato precisa ser feita no Brasil, que a professora também tangenciou, né, na sua fala, que é o tempo, né, entre o registro do produto na Anvisa e o tempo da decisão sobre incorporação, seja no setor público, seja no setor privado, né? Acaba que a Anvisa faz uma análise sobre a segurança e eficácia do produto, né? Mas aí tem um tempo até a Conitec, até a ANS analisarem, né, para decidir se incorpora no setor público ou no setor privado. Enquanto eu estava na agência, o Ministério da Saúde estava fazendo também estudos, na época o secretário Benezar, que a gente colaborou lá na discussão, para tentar aproximar um pouco mais esse tempo, né? O tempo do registro, do tempo de decisão sobre incorporação, e de que forma a gente podia fazer um arranjo institucional que fizesse mais sentido. Devo dizer também que a ANS começou a trabalhar mais em parceria com o Conitec, então houve uma divisão aí de temas, o Conitec fez algumas análises compartilhando já com a agência, então houve uma sinergia maior aí ao longo desse período com o Conitec. Mas o fato é que um pouco dessa discussão se perdeu, né? E, portanto, o projeto de lei ele acaba jogando luz nessa discussão, né, sobre a necessidade da gente ter uma decisão de incorporação mais rápida. Você acha que a agência, doutora Ana Maria Malik, não sei se ouviu falar, ia se criar uma agência no Brasil única, né? O que a senhora acha, se essa proposta ela vinga ou não, ou diante das circunstâncias políticas do atual governo, isso não vai
prosperar. Você está falando de uma agência única para incorporação de tecnologia? Para incorporação. Eu tenho a impressão de que, primeiro, ela precisa ser viabilizada, mas sim, eu acho que a alternativa, a melhor alternativa para a incorporação de tecnologia no Brasil seria a criação desta uma agência única, independente. Porque o independente tem a ver com ela não deveria responder por financiamentos, ela deveria ter um núcleo sólido aí que está, aquele negócio da política de longo prazo. Então, um núcleo sólido de economia da saúde que fizesse os estudos e que permitisse deixar claro quando e por que alguma coisa seria incorporada. Então, quando tiver resultado melhor e for novo, por que não? Se fizer a mesma coisa e só for mais caro, não tem porquê. Então, na verdade, com certeza isso é um assunto do seu interesse, né, Lindenberg? Então, eu acho que a questão é essa. Então, a gente discute, por exemplo, parto, cesárea. Parto cesárea é uma tecnologia. Porque tecnologia não é só medicamento e não é só equipamento. Os processos têm a ver com isso. Então, se trata de estar acordado para ver as mudanças que ocorrem. Por exemplo, estamos falando de eficiência. O tema de hoje era eficiência. O mundo inteiro, exceto o Brasil, discute como fazer para a telemedicina atuar melhor. Aqui no Brasil, discute-se ainda se pode ou não pode telemedicina. Dizem que agora na pandemia pode, mas só vai poder enquanto continuar tendo... Isto não é política. Isto não é preocupação com acesso. Isto não, em vez de pensar em como fazer para isto conseguir chegar para mais gente, ainda fica-se assim, mas eu não sei, porque, na verdade, eu não sei se quem olha é responsável. Nós estamos... O que eu costumo dizer, e infelizmente já faz 20 anos que eu digo isso, 20 anos porque nós estamos em 2020, chegamos ao século XXI, bem-vindos. Tem gente que ainda está no 19. A primeira forma de comunicação à distância era sinal de fumaça. Até para dizer que o inimigo estava chegando. Hoje não é assim. Hoje, o avião trouxe o coronavírus para o Brasil. O avião veio rapidinho. No tempo da gripe espanhola, veio de navio. Foi mais lento. Então, eu acho que a gente tem que chegar ao século XXI. Não é só no modelo assistencial, mas no jeito de olhar para o mundo. As coisas estão mudando. E, por exemplo, aquilo que eu estava comentando dessa disciplina de debates contemporâneos do doutorado, um trabalho que a gente deu para os alunos foi pensarem em como a epidemia afetou ou a empresa ou o setor onde eles trabalhavam. Então, uma série de coisas que eram tendência estavam acontecendo e que talvez acontecessem e maturassem em 5 anos, maturaram em 5 meses e já estão sendo feitas. Então, é o popular, hello, o futuro é hoje. Com certeza. Para finalizar, eu queria que vocês colocassem o que o SUS, né, daqui para frente, após ele traçou um cenário aí que dá até medo, viu, Leandro? De tanto problema que vem aí. Mas, assim, a gente tem algumas conquistas, né? E aí tem um grande gargalo que as pessoas insistem, né, que é essa lei do teto. E a senhora acha que essa lei do teto cai agora, após a pandemia, que vão cair na real, que não tem dinheiro e a gente tem que botar dinheiro? Será que os políticos serão pressionados a derrubar essa lei do teto? Porque ela só tem uma renovação no cálculo daqui a alguns anos, 6 anos, não sei, foi em 2017, provavelmente 2016. A senhora acha que cai, fica?
porque isso é um grande... Tudo bem, que está um financiamento parecido com o SCD, mas a gente tem um subfinanciamento, pelo menos na parte pública, bastante alto, né? A gente tem que pensar que não é subfinanciamento, era subfinanciamento antes. A gente tem subfinanciamento faz 15 anos. Agora, com a lei com a emenda do fim do mundo, começou a haver um desfinanciamento. Quer dizer, o que já era pouco passa a ser muito pouco. Então, se vai mudar a lei ou não, isso acho que depende muito do nosso, da nossa capacidade de fazer pressão, porque as leis não são modificadas porque sim. Então, se trata de ver até que ponto a gente consegue mostrar, o que o povo brasileiro consegue mostrar. Então, eu só queria colocar mais uma coisa. Esta pandemia nos ensinou uma outra coisa. Nós comunicamos muito mal. Então, por exemplo, em algum momento a gente falou, fica em casa e usa máscara. Aí as pessoas mais ou menos ficaram em casa e começaram a usar máscara. Só que se vem mensagens contraditórias, e aí assim, tem quem use e tem quem não use. Tem quem fique em casa e quem não fica em casa. Isto não é comunicar. Então, as pessoas não têm uma visão clara do que está acontecendo ou do que pode vir a acontecer. Se a gente não tem esta clareza, a gente não consegue também, tampouco, né, comunicar ao legislativo o que a gente quer. Então, a gente fica ao sabor do governante ou do legislante de plantão. E assim não se faz política de Estado. Nós estamos discutindo política pública para uma nação de 210 milhões de habitantes, na qual existem flagrantes desigualdades, flagrantes. De novo, a pandemia escancarou isso ainda mais. Então, não é só uma questão de colocar dinheiro no setor, mas olhar responsavelmente para que tipo de resultado se vai colocar o dinheiro. Por exemplo, para brigar por saúde e não por tratamento de doença. Saneamento seria uma prioridade. Quer dizer, hoje as pessoas comentam que não dá para fazer isolamento se você não tem água encanada e esgoto em boa parte das regiões onde tem 16% ou 17% de contaminação. Então, não tem o que fazer, tem que ter uma política pública consequente. Muito bem. Leandro, sua mensagem final, o que você acha que nós devemos fazer agora, pós-pandemia, enquanto nação, enquanto cidadão, para a gente melhorar o sistema de saúde? Bom, meu primeiro ponto é a gente não se desmobilizar, né? Para a gente, de fato, manter o tema saúde na agenda pública, né? Na agenda pública de debate. E, portanto, essa mobilização passa por discussões de alocação orçamentária, sim, né? Como o professor levantou a questão de alteração de uma emenda constitucional, é um pouco mais difícil, né? Alterar uma emenda constitucional. Exige um quórum mais qualificado. Mas, dentro do tamanho do bolo, digamos assim, que já está definido pelo orçamento, contemplando aí o teto, é preciso discutir aumentar a fatia para a saúde, né? Já que o bolo não consegue aumentar, pelo menos aumentar a fatia para a saúde, já que é uma demanda da sociedade ter melhores serviços, melhor assistência à saúde. Então, acho que todos nós que militamos no setor de saúde temos o dever de ofício de passar da pandemia, não deixar essa desmobilização cair e aproveitar esse momento, na verdade, para
discutir, de fato, um financiamento mais adequado ao nosso Sistema Único de Saúde. Agora, o professor Lindeberg achou que eu fui muito pessimista, então eu vou trazer aqui alguns elementos também de otimismo, né? Eu acho que nessa crise a gente está vendo aí também algumas mudanças de hábito que podem ser importantes para o futuro, né? A maior digitalização, que a professora comentou, no ponto da telemedicina, eu diria que tem um aspecto cultural que está sendo superado nesse momento, e até mesmo uma certa resistência corporativista ao uso, né, dessa ferramenta, né, da telemedicina. Então, os próprios médicos, né, estão utilizando, estão se disponibilizando para usar essa ferramenta. Então, acho que a gente pode ter uma mudança aí, cultural, que vai forçar uma solução legislativa mais definitiva, que não seja exclusivamente para o período da pandemia. E um terceiro aspecto cultural que a gente está vendo também é um pouco dessa mensagem que a gente recebeu de não ir direto para o pronto-socorro, né, e procurar um outro tipo de atenção. Isso pode também ser incorporado no nosso comportamento de buscar uma atenção básica, uma atenção primária à saúde, não ir, talvez, direto para o hospital, num primeiro momento, buscar hábitos mais saudáveis, buscar hábitos de higiene, inclusive, melhores. Então, eu acho que tem algumas questões comportamentais que o tempo vai dizer, né, se foram, de fato, incorporadas pela sociedade ou não, mas há uma boa chance de serem incorporadas. E uma mensagem final é de que o setor de saúde, como um todo, está mais relevante, né, para a sociedade, entrou, de fato, na agenda pública e, portanto, nós que trabalhamos no setor, a gente precisa, de fato, aproveitar esse momento para a gente, com essa mobilização social, né, engajar isso numa discussão política para a gente ter, de fato, um sistema melhor e mais eficiente. Muito obrigado. Doutora Ana Maria, a ciência vai sair fortalecida nessa pandemia, pós-pandemia, já que a gente teve, né, uma certa discussão sobre a população, né? Teve um grande debate nacional sobre o uso da hidroxicloroquina. Não quero polemizar, mas assim, a ciência veio à tona, né, para a população de uma forma geral. Ou a senhora acha que isso não vai ser uma... Não foi a ciência que veio à tona. Veio à tona a briga de opiniões, mais uma vez. E Sim. Banalizou-se a palavra ciência. Então, ciência virou um nome que se dá para qualquer coisa, virou um pretexto, que nem cidadão ou que nem consumidor. E são todas palavras que têm definição clara. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o qualquer coisa. Eu acho que nós somos melhores do que isso que está aí. O brasileiro mostrou solidariedade agora com esse problema. O brasileiro conseguiu, inclusive o poder público conseguiu colocar instalações para facilitar a vida das pessoas que não têm acesso, de novo, à água, etc. Não adianta falar, vai lavar a mão e usar álcool gel se não tem água encanada para lavar a mão. Então, o que precisa é ter constância e lembrar que a população brasileira é melhor do que isso tudo que está aí. A gente vai superar essa crise, a gente vai brigar por conseguir manter a liberdade de expressão e por conseguir manter a democracia. E
Só assim que a gente vai chegar em saúde. A questão entre economia e saúde é uma questão tão falsa, mas tão falsa que até assusta. Porque se não houver saúde, não há como haver desenvolvimento. E se não houver desenvolvimento, não há como haver saúde. Então, a gente não pode ficar preso em falsas questões. Muito bem. Mas, eu queria agradecer a oportunidade de, numa sexta-feira à noite, discutir assim com interlocutores tão bons e com, não sei como é que mas a Vitória é uma pessoa super simpática e autoastral. Muito bem. Muito obrigado, doutora Ana Maria. Foi excelente aqui as colocações e uma lucidez impressionante do ponto de vista de diagnóstico, né, do nosso sistema, e foi muito bom conversar com vocês. Leandro, muito obrigado também e até a próxima. Espero que Obrigado, agora... professor Lindbergh. Boa noite, professora. Boa sorte aí na sua nova empreitada, que eu tenho certeza que você vai... Boa sorte. Sucesso. Obrigado. Boa sorte. Tchau. E olha, bom fim de semana e beijos a Salvador, essa terra tão maravilhosa. Com certeza. Que pena que a gente não está podendo nem sair. Mas dá para olhar pela janela. Tá bom. Boa noite, pessoal. Muito obrigado. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais uma live INAF com sucesso, com mais de 1.300 pessoas alcançadas entre o Zoom e o Facebook. Agradeço a participação de todos. Obrigada, professora Ana Maria. Obrigada também pelo elogio. Obrigada, doutor Leandro. Obrigada, professor Lindbergh, por mediar esse debate. Bom, esta live vai continuar disponível lá no Facebook e estará disponível também no nosso canal do YouTube. Também estamos presentes no Instagram, no Twitter, no LinkedIn, no Spotify. Acesse naf.org.br para conhecer nossas iniciativas e ver edições anteriores de nossas lives. E veja também nossos eventos científicos e saiba como participar. O Fórum Brasileiro de Assistência Farmacêutica e Farmacoeconomia, que é nacional, e ainda os regionais, o Capixaba e o Maranhense. Também os convido, a publicar e a divulgar seus trabalhos em nosso jornal de Assistência Farmacêutica e Farmacoeconomia, uma revista científica aberta para compartilhamento de pesquisas e experiências. Acompanhe nossos canais de comunicação para saber novidades e outras atividades promovidas pelo INAF. Obrigada a todos e boa noite. Boa noite. Bom fim de semana. Saúde, fique em casa.